Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma semana, né? Hoje vamos fazer Neemias, capítulo 5, versículo 12. Vamos fazer um Pai Nosso antes? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. O título é Os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende os últimos. Então, capítulo 5 de Neemias e o versículo 12 diz assim: Então disseram, restituiremos e nada procuremos deles, faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Amém? Este versículo mostra um momento de arrependimento e restauração. O povo havia explorado seus próprios irmãos, cobrado juros e tomando bens injustamente. Quando Neemias confronta o erro, eles reconhecem, decidem devolver o que tomaram e fezem um juramento diante de Deus. Amém? Isso nos ensina que Deus se agrada de um coração que se arrepende, de verdade, não apenas de palavra, mas em atitudes. Restituir, consertar, pedir perdão e mudar o caminho é sinal de temor ao Senhor. Amém, irmãos? Também aprendemos sobre liderança espiritual. Neemias não se calou diante da injustiça. Ele agiu com firmeza, mas visando a restauração ao povo. Então, esse versículo está dizendo do arrependimento, da restauração. O povo tinha explorado seus próprios irmãos, cobrando juros, tirando os bens injustamente, do povo. E Neemias confronta o erro, E eles reconhecem e decidem devolver o que tomaram e fazem um juramento diante de Deus, que o que eles fizeram não foi bom, ter explorado seus próprios irmãos, e cobrando juros, tirando seus bens, confrontando e Neemias confrontou o erro, e fizeram eles reconhecerem, decidir devolver, porque o que eles fizeram muito mal, com os seus próprios irmãos, e Neemias fez eles fazer um juramento diante de Deus. Isso nos ensina que Deus agrada de um coração que arrepende de verdade, não apenas de palavra, mas com atitudes, para restituir, consertar e pedir perdão. O que mais agrada a Deus é um coração que se arrepende e pede perdão de verdade, Isso muda o caminho e o sinal do temor ao Senhor, Pedir perdão é a coisa mais preciosa, Porque devemos pedir perdão quando fazemos coisa errada para o irmão, irmãos? Então, devemos reconhecer o nosso erro, e voltar atrás, porque isso vai agradar a Deus e vai tirar o temor de Deus sobre nós. Amém? Se aprendemos e também aprendemos sobre liderança espiritual. Neemias não se colocou diante da injustiça, ele agiu com firmeza, mas visando a restauração ao povo, Porque o povo estava tudo judiado, Pelo que os próprios irmãos fazendo isso com eles, judiando, tirando o que era deles, cobrando juros, tirando os seus próprios bens, Então, Neemias foi uma liderança espiritual para ajudar o seu povo. Amém?
Se erramos com alguém, devemos consertar. Deus honra quem cumpre a palavra. O arrependimento verdadeiro gera o quê? Mudança de atitude, né? Então devemos se arrepender, né, e consertar os nossos erros, né? Devemos pedir perdão. Deus honra quem cumpre a palavra, né? E se arrepende de verdade, porque gera mudanças de atitude e muda a nossa história, né? Então deixa a nossa vida mais leve, sabendo que a gente está corrigindo um erro, né? Um erro de verdade. Isso diante de Deus, diante dos olhos de Deus, isso traz alegria, traz paz no coração, traz amor, né? Então devemos se arrepender das coisas erradas que nós fazemos, né, irmãos? E a melhor coisa é pedir perdão e se arrepender verdadeiramente do que fez com o seu irmão. Amém, irmãos? Glória a Deus, é o que eu entendo desse versículo hoje. Devemos nos arrepender e pedir perdão. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, dá-me um coração sincero para reconhecer meus erros. Ensina-me a consertar o que for preciso e a andar em justiça diante de Ti. Que minhas atitudes Te agradem. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua semana e seu dia, irmãos, na presença do Senhor. Glória a Deus.